Boa noite, turma. Espero que vocês estejam bem. Nós já vamos iniciar, então, a nossa aula. Essa aula seria assunto do nosso encontro presencial, né? Mas, dadas as circunstâncias, nós vamos fazê-la aqui no ensino remoto mesmo. A questão do entendimento do esquema desse assunto nosso, né, que é processamento pós-colheita, que nós começamos hoje, o entendimento ele vai ser tranquilo, né? A lógica do processo. Vai haver uma perda no conhecer o equipamento, no entender os detalhes dos equipamentos, mecanismos de funcionamento. Porque por mais que eu coloque vídeos para vocês, eu vou disponibilizar alguns vídeos, não é a mesma coisa, né? Mas eu entendo da dificuldade de participação no encontro presencial. Então, já iniciando esse assunto nosso, em que momento nós estamos da disciplina? Nós estamos no momento onde o café foi colhido. O café foi abanado, foi feita a pré-limpeza, o café foi acondicionado, né, na própria lavoura até ele ser transportado para o destino de agora. O destino de agora, que é esse assunto de hoje, é processamento pós-colheita do café. O que é o processamento pós-colheita do café? O que vocês entendem como processamento pós-colheita do café? Alguém pode falar para mim? Não se preocupe se vai estar certo, se vai estar errado. Eu só quero entender o que esse termo faz vocês pensarem. Para vocês, o que é processamento pós-colheita? Seria a fase de secagem do café, secar, limpar. Perfeito, amigo. Mais alguém quer falar? Vamos juntar, vamos montar um conceito a gente aqui. Eu preciso que vocês falem para que a gente possa organizar o pensamento. O amigo falou que é secagem e beneficiamento. Isso é processamento pós-colheita. Na opinião do amigo. Mais alguém? Sérgio Berranteiro. Acho que completando a fala do Hamilton aí, a secagem, o beneficiamento, o armazenamento também, deixar o café descansar Isso depois tá... de limpo, de seco. Beleza. E aí, gente? Vocês que já mexem com café, Marcão, Fábio, moçada tudo que está aí. Quando fala em processamento pós-colheita, o que vem na cabeça de vocês? Bem, eu acho que, igual você falou aí, é colher ali, deixar o café descansar para no futuro levar para algum exportador, vender no final, né? Vejam, o que nós vamos conversar é um pouco antes disso. O que nós vamos conversar é uma janela curta que está entre o final da colheita e o processo de secagem. O que nós vamos conversar é um pequeno período de tempo que envolve muito trabalho relacionado ainda ao café com alta umidade. Quando vocês dizem de secagem, quer dizer, a retirada da água, diminuição do teor de umidade, o armazenamento desse café descansar, o beneficiamento, isso é uma etapa adiante. Nós vamos falar um pouco antes disso. Só que esse processamento pós-colheita que nós vamos falar agora, ele apresenta diferentes versões. Ele é um momento importante dentro da lida do café, que pode ter vários caminhos em função da característica da propriedade, do desejo e das possibilidades da propriedade, de questões relacionadas ao mercado consumidor, da região. Eu estou falando em um período que pode ser de até 3 dias. Até 3 dias, ou seja, ele pode não existir, ele pode ser sucumbido
em algumas propriedades que colhem o café e já colocam ele direto para secagem, tá? Que nós vamos falar sobre isso, até situações que podem perdurar por 3 a 4 dias até, antes do café ir para a secagem propriamente dita. É o trabalho que nós realizamos nessa pequena janela, desde que o café vem da lavoura até ele entrar no processo de secagem. Ou seja, é um trabalho que realizamos com os frutos de café, com a umidade ainda elevada. Tá? É nessa pequena janela que nós vamos posicionar essa conversa que começa hoje, que é o tal do processamento pós-colheita do café. Muita gente entende processamento pós-colheita de café como lavar, descascar, desmucilar e colocar para secar. Aí encerra o processamento e inicia a secagem. Tem muita gente que entende processamento pós-colheita do café como, ou vamos dizer, o processamento do café pode ser também a simples etapa de lavagem ou de separação hidráulica do café, que é o uso do lavador. Separa cafés mais pesados, mais densos, e cafés menos densos. Então, essa etapa, ela é um momento muitíssimo interessante, tá? Com muitos detalhes, que nós vamos conversar de maneira muito serena, muito tranquila, e evoluir para que vocês possam entender quais são os caminhos que podem ser realizados com o café numa propriedade cafeira. Exatamente após a colheita. O café chega do transporte e ele entra em processamento. Tá bom? É nesse ponto que nós vamos conversar. Então, eu vou projetar aqui. Um segundo, por favor. Muito bem. Vocês já estão vendo a tela? Sim. E antes de eu iniciar essa questão do processamento em si, eu quero contar uma história para vocês. Ou a gente pensar sobre uma situação. Vamos voltar lá na aula de colheita, porque essa reflexão ela vai ser importante para nós. Quando a gente fala da colheita de café aqui no Brasil, nós falamos sobre derriça total, derriça parcial, quer dizer, tira todos os frutos da planta, independente do estado de maturação. A parcial é seletiva, vale a seleção só madura. Nós falamos de colheita manual e mecanizada, sendo a mecanizada portátil de máquina de grande porte, e falamos de derriça no pano e no chão. Beleza. Ou derriça com acolhimento dos frutos e derriça no chão. Evitando o contato dos frutos com o chão e em caso que ele entre em contato com o chão. Foram essas 3 duplas que nós conversamos. Analisando a maior parte das propriedades aqui do nosso país, independente de região, porque isso aí o jeitão é muito semelhante. A derriça, a maior parte das propriedades, ela é seletiva ou ela é total? Total? Ela é total. A maior parte das propriedades, o Marco disse para nós, eu concordo com ele, é uma passada só, retira todos os frutos. Por que essa situação ela acontece aqui no Brasil e nos países da América Central nós temos uma realidade completamente diferente? Nos países da América Central, os cafeicultores eles chegam a passar até 8 vezes no mesmo talhão fazendo a colheita seletiva. Por que aqui no Brasil nós conseguimos fazer a derriça total e nos países da América Central tem que ser seletivo? Vocês acham que lá eles fazem seletivo porque eles querem? E aqui nós nós não fazemos o seletivo porque nós não queremos? É alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que nos países da América Central eles fazem colheita só de maduro porque eles querem? Isso aí é planejado de ser assim?
Compreenderam a minha pergunta? É por conta do clima, né? Exato. O que tem o clima, Marcos? A florada lá, ela é constante, e aqui ela é praticamente só numa época do ano. Exatamente. Então, desse raciocínio do Marcos, nós levamos ao seguinte. Como lá eles chegam a ter 15 floradas por ano, eles têm na mesma planta botão floral, flor, chumbinho, chumbão, verde, verde cana e maduro, eles escolhem uma vez. Se eles fizerem o que a gente faz aqui, de tirar tudo, eles vão tirar frutos em todos os estágios de maturação, diminuir o rendimento e eles estragam a florada. E aí, pelo fato de lá ser uma situação climática que leva a altas temperaturas e alta umidade, ou seja, muita precipitação e temperatura elevada, eles têm que fazer o descascamento do café, que é o que eu vou falar daqui a pouco, de maneira obrigatória, para esse café não perder qualidade. Porque se eles fizerem igual nós fazemos aqui no Brasil, toda a produção deles vai mofar, porque ela é quente e úmido o ano todo. Bom, no Brasil nós temos uma situação de floradas mais concentradas, ou seja, uma primeira florada mais intensa, uma segunda menos intensa e uma terceira menos intensa ainda. E isso leva a uma certa concentração dos frutos, porém ainda há uma pequena diferença. Então, quando faz a retirada de todos os frutos da planta, o produtor retira ali fruto maduro, fruto verde cana, fruto verde. Dependendo do momento da colheita, ainda vai ter café sobremaduro, quer dizer, passa. Então, ele pode atrasar a colheita, aumentar, permitir a ocorrência de frutos passa, então ele vai ter fruto sobremaduro passa, maduro e uma menor quantidade de verde. Mas, na maior parte das propriedades, todos os frutos são retirados da planta. E vem essa mistura de frutos como resultado do trabalho de derriça, de colheita do café. Isso está claro para vocês? É uma questão climática que impacta diretamente na uniformidade florada e também na decisão da colheita. Existem propriedades que fazem seletiva, tem mais 2 passadas, 3 passadas no máximo, diferentes países da América Central. E, com relação à questão climática, no momento que esse café é colhido e vai para o processamento pós-colheita para a secagem, o clima é mais frio e mais seco. Tá? Existe ocorrência de chuva? Sim, 2, 3 chuvas, isso acontece. Mas, em linhas gerais, diferente da América Central, que é quente e úmido, aqui é frio e mais seco. Isso está claro para vocês? Essa informação ela é extremamente importante para que a gente inicie essa reflexão sobre o processamento pós-colheita. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, por favor. Sem dúvidas? Então vamos seguir. E eu já inicio essa aula, né, de processamento pós-colheita do café, nessa janela que eu falei para vocês, né? O café chega da lavoura, com uma frase muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Quem falou essa frase foi um rapaz que hoje ele é referência em concursos de qualidade, faz um trabalho fantástico nas regiões cafeiras, ele trabalha na Bahia e chama Silvio Leite. Essa frase estava numa palestra dele, que ele publicou em 2003. E eu uso essa frase porque ela é de uma profundidade e de um conhecimento de uma questão prática muito legal. Ele fala o seguinte, com relação ao processamento pós-colheita do café. O Brasil é o único país produtor de café onde os produtores podem escolher o método de processamento. Parei aqui. Eu ainda não falei a frase de baixo. Então vamos destrinchar o que ele falou. O Brasil é o único país, ou seja, todas as 5 grandes regiões, as 4 grandes regiões de produção de café, os grandes produtores de café. O Brasil é o único, em termos de café arábica, que pode escolher o método de processamento pós-colheita. E aí ele está falando dos países da América Central, ele está falando de Colômbia, né, que está um pouquinho para cima aqui,
não está na América Central, América do Sul, mas Colômbia, que é uma grande produtora de café, que fala muito de qualidade, está falando dos países da África, está falando dos países da Indonésia. Mas o Brasil é o único que pode escolher o método de processamento. E essa escolha, ela é influenciada pela preferência do consumidor desse café. Ou seja, nós estamos falando já sobre as ondas do café, nós estamos falando sobre comércio direto, nós estamos falando em novo modelo de comercialização, nós estamos falando de uma aproximação de produtores e consumidores e de consumidores visitando produtores. E nós estamos falando da escolha do método de processamento pós-colheita desse café de uma maneira a vincular a propriedade ao consumidor final. E isso como decisão. O professor Flávio Meira Borém fala assim: produzir café especial é uma decisão. Eu escolho produzir café especial, porque o comportamento tem que mudar. A visão muda, né? Muitas desse posicionamento nós vamos conversar aqui hoje. Mas olha, se um produtor resolver fazer um café natural, ou seja, um café que passa pelo processo de pós-colheita, secagem, com casca, pode. Se ele quiser fazer o descascamento, aqui no Brasil, pode. Se ele quiser fazer o desmucilamento, pode. Se ele quiser fermentar, pode. Tudo aqui é possível. Diferente dos países da América Central, por exemplo, lá na América Central, primeiro, eles não podem fazer derrista total. Eles têm que fazer seletivo. Já é uma dificuldade para eles em termos de custo. Né? É uma potencialidade em termos de qualidade. Mas lá, na América Central, como é uma região muito quente, muito úmida, eles têm que fazer a secagem do café ser mais rápida. Eles têm que fazer a secagem do café ser mais rápida para que ele diminua o risco de perda de qualidade. Como que eles fazem para que essa secagem seja rápida? Eles têm que descascar o café, retirar essa casca, retirar a mucilagem, que é essa substância rica em pectina, rica em açúcares, que é um substrato muito poderoso para micro-organismos que podem levar à perda de qualidade. Eles têm que retirar isso para que a secagem seja mais rápida e o processo seja mais controlado. Tá? Ou seja, se eles não fizerem essa retirada, certamente eles vão ter um café de péssima qualidade, porque esse café vai mofar, porque o ambiente é quente e úmido. O tempo de secagem de um café com casca, ele é muito maior, ele é o dobro praticamente de um tempo de secagem do café sem casca. Além de a casca ser substrato, ser fonte de alimento para micro-organismos que causam perda de qualidade. Em caso de fermentação aeróbica, com presença de oxigênio. Então lá, gente, eles descascam por opção. Perdão, por obrigação. Aqui no Brasil, descascamos por opção. Isso, alguém quer falar? Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês concordam com essa frase do Silvio Leite? Sim. É uma frase muito simples, né? E de muito conhecimento, foi falada lá em 2003. Em 2003, veja só, em 2003, nós estamos falando em 2021 agora, nós estamos falando em 18 anos atrás. Estava começando a falar de cafés especiais no Brasil. Naquele momento, né, o Brasil já grande produtor, primeiro, o maior produtor do mundo. Mas a visão de que o Brasil era produtor de café natural, que é o nosso ponto forte, diga-se de passagem, de baixa qualidade. Ô, professor, Pois não? e até engraçado, né? Assim, como a gente é abençoado, né? Porque a gente pode escolher, né, o método de processamento e já é custoso, né? Para apanhar o café, os apanhador
se fosse igual na Colômbia, acho que a gente nem ia produzir café, né? Porque Exatamente. aqui é fácil e já dá trabalho. Imagina se tivesse 15 florada, tivesse que fazer essa coleta seletiva, a gente não ia produzir café. Exatamente. Exatamente. O Brasil, o café aqui no Brasil é de uma história muito interessante. Tem lá todas as suas dificuldades, mas em termos de colheita, né, isso aí é uma situação diferente da América Central. Agora, eu quero deixar muito marcado para vocês que essa questão do processamento pós-colheita é uma escolha. Tá? E aí a gente começa com essa foto simplesinha. Essa foto é de uma lavoura de café Mundo Novo, da Fazenda Califórnia, no estado do Paraná, propriedade de um grande amigo meu. E esse ramo observa frutos verdes, verde cana, né? Frutos em início de maturação, frutos mais maduros e frutos sobremaduros. E essa é uma realidade que nós temos. No mesmo ramo até, frutos com diferentes estágios de maturação. E, consequentemente, características morfofisiológicas diferentes e que isso vai refletir em características sensoriais diferentes. Na maior parte das propriedades, isso aqui é tudo retirado e vira um lote só. Então, se vocês observarem esse lote, isso aqui é um trabalho que eu faço com toda a turma de colheita e pós-colheita, né? A gente vai numa lavoura, no presencial, obviamente, colhemos o café, fazemos todos os processamentos. Chegamos a fazer 16 processamentos com o mesmo café colhido, separando um monte de coisa. E depois, na aula de classificação e qualidade sensorial, a gente provava, né, todos os lotes. Bom, esse aqui é um lote que a gente chama de mistura de frutos. Por quê? Mistura de frutos. É o café que foi colhido da planta, né, da lavoura, e não passou por nenhum tipo de separação. Ou seja, os frutos de café que compõem esse lote, eles não passaram por separação, e nesse lote tem todos os estágios de maturação. Isso é denominado mistura de frutos. Mistura de frutos porque, observem, fruto maduro, aqui já tem fruto sobremaduro, mais escuro, já tem fruto mais seco, observa esse aqui que eu estou rodando, olha aqui, ó, esse aqui, logo acima da marquinha, ele está seco, aqui existe fruto verde, aqui existe fruto verde cana, esse aqui é um verde cana, esse aqui é um verde cana. E o que nós temos aí? Nós temos esse lote, frutos com diferentes características, como eu disse. E essas diferenças, elas vão permanecer o tempo todo no grão, até ele chegar na xícara, até ele chegar no torrador. Não há nenhum tipo de situação que faça o café verde amadurecer depois de colhido. Né? O verde continua verde. E o comportamento do verde é diferente do comportamento do maduro. O sobremaduro passa e o seco já iniciaram um processo de secagem mais o seco do que o próprio pasto, vamos dizer assim, né? Mas iniciaram o processo de secagem e possibilidade de contaminação microbiana e perda de qualidade lá na lavoura. E se isso já aconteceu, o problema já está instalado. Então, o que nós temos aqui é uma mistura de frutos. E esse termo eu gostaria muito que vocês guardassem. Tá? Nessa situação, veja, essa foto também é muito interessante. Essa foto aí é de uma máquina, né, que está colhendo o café do outro lado da linha, do outro lado dessa rua, e jogando o café numa carreta. Né? Então, observe aqui, frutos maduros e frutos verdes, que vão compor esse lote que nós chamamos de mistura de frutos. E esse lote, esse café, ele, do jeito que ele chega do trator, o trator pode levar esse café direto para o terreno. Ou seja, o café ele é colhido por derriça total, todos os frutos são retirados da planta, a maior parte da situação das nossas propriedades é assim, e esse café ele vai ser levado diretamente para a secagem, ou seja, ele não vai passar pelo processo de
lavagem, ele não vai passar pelo processo de descascamento, ele não passa por processo algum. Ele, da carreta, ele vai para o terreiro. A carreta bascula no terreiro. E ali ele já inicia a secagem. Que situação que nós temos em termos de processamento pós-colheita? Um café que é chamado de mistura de frutos, porque tem todos os frutos que foram colhidos, independente do estágio de maturação, que não é lavado, que não é separado, e vai para a secagem, e esse café é chamado de café natural, porque ele seca com casca, não lavado. Vejam o nome que é dado para esse café. É um café natural, não lavado. Isso, em termos de processamento pós-colheita, nós chamamos de via seca. Via seca. Ou seja, um café que não é descascado. Existe via seca e via úmida. Nós vamos falar do via seca primeiro. Definição de processamento por via seca. O processamento por via seca consiste no trabalho realizado no café sem que haja a retirada da casca. Ou seja, o café passa pelo processamento e vai para a secagem íntegro, com todas as suas partes. Quais são elas? Fruto, exocarpo, casca, mesocarpo, mucilagem, endocarpo, pergaminho. Não é retirado nenhuma das partes do fruto. Ele passa por todo esse processo íntegro. E esse café que vem direto da roça e vai para a secagem, ele é chamado, então, de natural não lavado. O que é um café não lavado quando a gente pensa em... como que eu posso falar de maneira suave? O que é um café não lavado? Quando a gente fala em termos de concorrência de mercado. Quando a gente compara o café brasileiro não lavado com os cafés descascados colombianos. O que significa um café não lavado brasileiro no mercado internacional? Vocês sabem? Vocês fazem ideia? Seria o bica dura? Não, não é qualidade, isso não é processo. Para aqueles que querem denegrir a imagem do Brasil lá fora, um café colhido por derriça total, que não passa pelo processamento pós-colheita, que vai direto para o terreiro, mistura de frutos, e constitui o que nós chamamos de natural não lavado, para quem quer denegrir a imagem do café brasileiro lá fora, é café sujo. Café não lavado é café sujo. Eles usam esse termo para denegrir a imagem do café brasileiro. Por quê? Porque a Colômbia lava e descasca. Porque outros países da América Central fazem processamento pós-colheita por via úmida. Ou seja, o café passa pelo lavador. Então, o café natural não lavado é a maior parte do café brasileiro, não é isso? E o que é o café natural não lavado? Mistura de frutos que vai direto do terreiro. Ali tem verde, ali tem seco, ali tem maduro, tem verde cana. Veja isso. Esse aqui essa foto aqui em cima, ela é de um café da escola, que eu fui lá na planta e colhi todos esses frutos, no mesmo dia. Tá? Eu fui ali por volta de maio, uma lavoura de catucaí amarelo 2SL, e tinha tudo isso aqui. Ó. Então, esse quadradinho, ele marca esses primeiros frutos aqui, que estão maiores aqui embaixo. Nós vamos fazer isso aí por todos eles. Quais as características desses caras aqui? Todos eles são verdes. Todos eles estão no grupo de frutos verdes. Verde granando. Só que esse aqui já está mais granadinho, né? Esse aqui está menor. Mas o que eu cortei, que não foi esse, obviamente, já está granado, mas aqui ele representa um fruto que está granando, um verde granado, já bem desenvolvido. Observe como esse aqui está mais cheio, e aqui está mais vazio, com maior espaço vazio, entende?
fase de granação, enchimento, aqui ele já está cheio. Perceberam essa diferença? Ele ainda vai expandir um pouco mais. E aí inicia a fase de maturação fisiológica. A maturação fisiológica, ela é realizada, ela é acontecida na fase de verdicando. Nesse momento, o embrião já está formado, a semente já pode germinar em caso de semeado, mas ainda há presença, né, de substâncias que conferem astringência, amargor, em termos de bebida, e a semente ainda está verde. Ela não tem o mesmo comportamento de um grão de café maduro, de um grão de café, de uma semente de café que vem de um fruto maduro. É o que nós chamamos de verdicana. O verdicana, a casca começa a clarear, sai do verde e já puxa ou para o amarelo ou mais para o vermelho, né? Depende da cultivar. Mas observem, presença de mucilagem começa a acontecer, mas ainda não é expressivo e a casca ainda é muito grossa. A casca ainda está grossa, percebam. Né? Isso é tudo verde. Verde granando, verde granado e verde cana. Teor de umidade desse cara, em torno de 50%. Tá? Dificuldade de retirar a casca desse sujeito aqui, por pressão, que nós vamos falar. E esse camarada aqui, que é o verde que ainda está granando, a hora que beneficia, ele vai dar o defeito mal formado ou mal granado. Né? Café que não completou a granação. Aqui nós estamos falando dos frutos maduros e sobremaduros. Tá? Maduros e sobremaduros. Nessa situação aqui é possível retirar a casca. Esse com um pouco mais de dificuldade, que pode acontecer um dano no pergaminho, nós vamos chegar lá. Mas aqui estão os maduros típicos. Então, essa transição, observe a diferença de um maduro para café amarelo, né? A casca começa a dar aquela manchinha como se fosse banana. Tem muita gente que fala, fiz seletivo no café maduro, amarelo, colhe assim, ou colhe verde cana. Para colher café maduro, amarelo, tem que ter manchinha igual a banana. Né? É muito complicado, mas é possível. Esse cara maduro, e olha a presença da mucilagem de maneira mais clara, ainda mais nesse fruto aqui. Ó. Tá? E a casca já um pouco mais fina e mais frágil. E a partir dessa fase, desse momento, a casca começa a perder a água, né? E ela começa a perder o brilho. E essa característica de murchamento da casca, que vai evoluir para o deslocamento, o distanciamento da casca do pergaminho, porque a mucilagem vai desidratar também, nós já falamos que é a fase de passa ou sobremaduro. Tá? Maduros e sobremaduros. Nessa situação aqui, por que eles estão no mesmo grupo? Por que eles estão na mesma foto? Porque esse camarada tem semente em torno de 50% de umidade, casca túrgida. Aqui as cascas já estão mais secas, mais desidratadas, mas a semente ainda permanece com alto teor de umidade. Ou seja, um fruto maduro que começa a perder água da casca e nesse momento, até esse momento, não aconteceu perda de água da semente. A semente permanece com umidade em torno de 50%. E aí nós evoluímos para essa última fase, onde já há a seca total, né, bem total não digo, mas bem avançada da casca, e já acontece a perda de água da semente. A semente já apresenta, diferente daqui, ó. Aqui a semente ainda está bem, ocupando bastante espaço do pergaminho. Tá? Aqui ainda a presença de mucilagem, aqui sem mucilagem, porém, a semente ainda não desidratou. Por que eu falo que ela ainda não desidratou? Porque ela está ocupando todo o espaço do pergaminho. Porque quando ela desidrata, ela diminui o tamanho e há um distanciamento da semente em relação ao pergaminho. Então, além de acontecer um distanciamento do pergaminho e da casca, com a desidratação da casca e da mucilagem, há um distanciamento da semente. Aí, no caso, vocês observam aqui o espermoderma, que a gente chama de película prateada, bem visível aqui, né? Há um distanciamento da semente
em relação ao pergaminho, né, que é o endocarpo. O pergaminho ainda é fruto. E aí já é o momento que nós observamos uma redução, ou início da fase de redução de umidade da semente. Nesse caso, nesse momento, o café já apresenta uma menor densidade, né, que é a relação de peso e volume, e uma dificuldade ou um impedimento à retirada da casca sem que haja dano à semente ou ao pergaminho. Diferente de nessa situação, a gente consegue retirar a casca. Ainda consegue retirar a casca, até mesmo nessa fase aqui. Né? Com relação aos verdes, aqui também nós conseguimos retirar a casca. Difícil momento de retirada de casca. A partir desse momento, consegue retirar a casca, mas ainda sementes verdes. Maduro, que consegue retirar a casca. E nesse caso aqui, já um impedimento à retirada de casca, porque a retirada da casca no processamento pós-colheita por via úmida vai causar uma danificação da semente. Isso é certo. E vocês vão entender o porquê disso. Bom, então voltando a essa questão, entendendo que toda essa mistura de frutos com características diferentes estão todas juntas, isso constitui o nosso café natural não lavado. Tá? Só que alguns produtores, ou em algumas situações, já vem acontecendo a separação desses cafés de diferentes estágios de maturação e perda de água, né? Que é com a utilização de um equipamento chamado de lavador. Esse equipamento também ele é chamado de separador de fruto-boia. Então vamos entender esse cara aqui. Como que o lavador funciona? De um lado, nós colocamos na entrada do equipamento, olha aqui, vermelho é a via úmida. Nós colocamos o café colhido por derriça total, que é esse tal mistura de frutos, nós colocamos ele no lavador. Uma entrada no lavador, uma entrada com duas saídas. De um lado vai sair um café de maior densidade, que é um café que está úmido, tanto a casca quanto a semente, que é o lote de café verde e maduro, que a gente chama de natural lavado. Tá? Esse verde e maduro vai para a secagem, e do outro lado desse equipamento sai o que a gente chama de café boia. Por que chama café boia? Por que o café boia chama café boia? Alguém pode me explicar? Alguém sabe? Porque quando ele é em contato com a água, ele é menos denso e ele boia E ele boia. E os outros afundam. Ele chama boia porque ele boia. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que o Rogério disse. E aí já acontece uma separação extremamente interessante. O lavador, ele separa cafés mais densos, mais úmidos, verde e maduro, de um café que já iniciou o processo de perda de água, que é o café boia. E esse lote de boia, ele ainda pode ser separado, e o lote de verde maduro ainda pode ser separado. Mesmo sendo café, ainda café natural. Ainda café processado por via seca. E isso é uma questão muito importante que eu quero que vocês guardem. O fato de usar um lavador para fazer a separação hidráulica de frutos de café em cafés densos, verdes e maduros, e cafés menos densos, boia, não torna o processo via úmida. O fato de usar a água para fazer separação hidráulica não torna o processo via úmida. Continua sendo via seca. Ou seja, natural lavado e boia lavado é processamento por via seca. Por quê? Porque processamento por via seca é aquele processamento onde o café vai para o processo, vai para a etapa de secagem íntegro com casca. Houve alguma ação até agora, nisso que eu expliquei para vocês, que alterou a integridade do grão de café, do fruto de café? Houve alguma coisa que danificou a estrutura do fruto de café? Até aqui? Não. Então isso é natural. Isso é via seca. Tá certo? O café vai para secagem com casca. Existe ainda
né? Então, vamos só exemplificar. Aqui é uma foto de um lavador que foi feito por um aluno, ex-aluno nosso, que hoje eu acho que ele está na Pinhalense, Ademar, cara prata finíssimo. Essa foto ela é muito interessante. Ele fotografou a saída do café do lavador. Do lado de cá, do lado de cima aqui, ó, onde eu estou marcando, é a bica de saída do café boia. Como que ele funciona? Vejam que o café está boiando na água. Então ele passa boiando, ele cai numa caixa, ele passa boiando e vai para essa bica. Uma parte dos frutos mais densa afunda nessa caixa. Aqui embaixo existe uma turbina que joga ele para cá. Olha a saída da turbina de água. E essa água é bombeada e junto com a água vem o café. E esse café verde e maduro. Então vocês percebam, cafés com mais escuro, onde a casca já começa a secar, ainda a presença de alguns galhos que boiam também por densidade. E aqui frutos de café mais densos, verdes e maduros. O lavador faz esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês uma outra situação aqui. Observa a entrada de café. Esse café é um café mistura de frutos, recém-colhido, que veio da lavoura e foi colocado num abanador. Eu vou colocar a sequência desse equipamento para vocês verem. Aqui está a chegada do café, então observa. Aqui tem café já mais seco, mais escuro, aqui tem café maduro, aqui tem café verde cana, aqui tem café verde, algumas folhas. Tá? Essa é a recepção primeira de um café que passou pela colheita, que foi recém-colhido e transportado para a unidade de processamento. Essa aqui é a primeira recepção do abanador. Então aqui, ó, é a foto desse momento. Tá? Esse momento aqui é esse momento aqui. Aqui eu bati a foto de uma face e aqui eu bati a foto de trás. Aqui eu bati a foto de frente. É o mesmo momento. Então o café vem da moega de recepção, o café bascula na moega de recepção e ele é conduzido para o abanador. Esse abanador que faz parte do lavador, ou do equipamento que recebe o café antes dele entrar no lavador, ele faz a retirada de folhas. Tá? Então aqui está vindo todo o resíduo, ele vai cair dessa moeguinha, ele vai cair numa peneira vazada, e aqui observa a peneira furada, o café vaza e a sujeira cai lá na frente. Observa o vídeo. E... aí agora, meu Deus. Como que eu faço? Para poder fazer a projeção. Vamos fazer laser? Não. Espera aí. Ai, meu Deus, como é que eu vou projetar agora? Não estou conseguindo passar o vídeo. Opções certo. Toma. Aí, pronto, consegui. Vocês estão... eu vou colocar aqui, se vocês estiverem ouvindo, não estiverem ouvindo, me avisa. Viram o funcionamento desse equipamento? Ele está jogando o café para frente. Oh, meu Deus do céu, estou apanhando. Aqui, ó, o café que vem por aquela moega, ele cai sobre essa peneira furada, a sujeira maior. É uma banadeira que eu mostrei na última aula para vocês. Só que está acoplada à unidade de processamento. As folhas, elas são encaminhadas para fora e o café cai no segundo piso do equipamento. Tá? E aí ele já vai para o lavador. Ô, gente! Aqui, ó, uma esteira transportadora. Ou seja, o café daqui ele cai no segundo piso e já cai nessa esteira. E da esteira ele é conduzido para o lavador.
Nossa senhora, eu estou apanhando demais. O computador travou. Só um segundo, por favor, viu, gente? Eu tentei fazer diferente aqui, ao invés de colocar um vídeo no YouTube, eu coloquei um vídeo meu e linkei na apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu linkei o vídeo que eu fiz na apresentação. E agora eu não consigo passar ele para vocês direto. Meu computador está travado. Oh, coisa interessante. Aí, ó. Vocês não estão vendo a bolinha rodando aqui não, né? No meu computador eu não consigo mexer o mouse. Tá não, tá. Tá parado tudo. Está tudo parado. Olha, então eu vou liberar vocês, porque está faltando pouco tempo para a gente finalizar a aula. Eu não vou reiniciar o computador aqui para poder dar o nosso tempo de 10 horas. Não tem nem cabimento.